Existe, rapaziada, um claro movimento, eu nem digo de vilanização do Flamengo, mas de demonização do Flamengo. E se a gente não se defender, quem é que vai defender o Flamengo? O André Rocha ele resumiu muito bem toda essa situação. Vamos ouvir aí, os créditos são do S1 Live. Ativa de vilanização. Porque o Palmeiras, há anos, tem esse método de pressão em cima da arbitragem. João Martins, auxiliar do Abel, falou que tinha um sistema que não queria permitir que o Palmeiras ganhasse 2 títulos seguidos e o Palmeiras ganhou. Aí o Flamengo faz isso por 2 semanas e vira o demônio, vira o mal na terra. Porque por 2 semanas o Flamengo resolveu, depois do que aconteceu com do Ramon Abate Abel, que na quinta amarrou Flamengo e Cruzeiro e no domingo fez o que fez no São Paulo e Palmeiras dentro do Morumbis, aí o Flamengo olhou e falou, se eu não gritar, vai ficar complicado. Ah, mas o Flamengo não pode. O Palmeiras pode. O Flamengo não pode. Esse processo de vilanização do Flamengo, ele começa no anúncio do contrato do patrocínio master. Ali eu já percebi uma diferença. Foi muito impactante para os demais, até para o Palmeiras. Opa, o Flamengo mudou a diretoria e além de não se perder, ele está fechando um contrato que vai aumentar a distância. Já percebi isso nas narrativas sobre o caso Bruno Henrique. Ficar comparando com casos em que houve formação de quadrilha, que o cara recebeu dinheiro. Claramente casos diferentes, mas as pessoas estavam igualando e tome pancada no Flamengo. O maior absurdo do futebol brasileiro não é São Paulo e Palmeiras, é o Bruno Henrique ainda tá jogando, é o Bruno Henrique não ter sido punido, é o Bruno Henrique não sei. Quando o futebol brasileiro ele polariza entre Flamengo e Palmeiras, as pessoas claramente estão escolhendo um lado. E de forma assustadora. Assustadora. Porque aí é gente que eu conheço de redação. É gente que eu conheço de falar fora do ar. E sei o pensamento, o sentimento, a rivalidade. E de repente escolhe um lado nessa polarização. Escolhe um lado totalmente inesperado. Do maior rival. Estão escolhendo esse lado. Isso pra mim tá ficando assustador e o Flamengo tem que ter cuidado. O Flamengo tem que ter cuidado sobre isso. Não permitir essa narrativa de vilanização. Porque quando você vilaniza o inimigo, é para que quando ele for derrotado, seja lá de que maneira for, seja lá por quais meios isso aconteça, o consenso seja, ele mereceu, porque ele é o mal. E o mal tem que perder e o bem tem que vencer. Esse é o objetivo da narrativa de vilanização. E o Flamengo tem que ficar muito ligado nisso. O que ele falou ali sobre pessoas da imprensa, né, colegas dele da imprensa que estão até mesmo defendendo o Palmeiras, sendo torcedores de Corinthians, São Paulo e Santos, é muito sério. Porque aí coloca todo mundo contra o Flamengo. Em qualquer situação, o Flamengo estando certo ou errado, o Flamengo sairá como errado. E conforme ele falou, se puderem acabar com o Flamengo, tá justificado, porque ele era um malvadão, ele era um mal na terra, né? Quem tá fazendo esse papel, principalmente, é o jornalista PVC, que há um tempo atrás era imparcial, né? Era admirado até mesmo pelas outras torcidas, né? Independente de ser do Palmeiras, ele era mais imparcial. Mas hoje em dia tá com um discurso, né, totalmente diferente. Tá chega a ficar nervoso lá no estúdio do UOL, com as veias saltitantes, né, reclamando de tudo e de todos e colocando sempre o Flamengo como o vilão da história. E agora a gente vai dar uma olhadinha aí na revolta seletiva do PVC, né? Porque quando o Palmeiras tem erros a favor, ele não fica com a veia saltitante aqui, não fica super nervoso, não fica com vontade de querer morder as pessoas, porque é o que está aparecendo. Vamos dar uma olhadinha no que ele falou e daqui a pouco eu boto a entrevista do Boto para vocês entenderem o porquê da revolta do PVC. Só que, ao meu ver, é uma revolta totalmente sem sentido, né? Porque vocês vão ver que a entrevista do Boto é super simples e tranquila. Vamos lá. Pressão sobre a arbitragem, tem outra aspa do Boto. Para mim, a entrevista do Boto foi uma catástrofe, do ponto de vista tirando o ponto de vista da pressão, foi uma catástrofe. Eu não achei, vocês vão ver. Eu não ouvi, mas já estão a se queixar. Ora, se não ouviu, não fala. Estou repetindo. Ora, ele próprio diz, houve muita pressão na arbitragem, não apenas a pressão na arbitragem, mas no tal do ABCD, ou como é que se diz. Não, se diz Autoridade Brasileira de Controle Antidopagem. Se o senhor não sabe, senhor José Boto. Só uma correção, PVC. É a Associação Brasileira de Controle de Dopagem, não de antidopagem, ok? Porque é ABCD e não ABCA. Mas vamos lá, seguindo.
Outro. Se chama Autoridade Brasileira de Controle Antidopagem. A presidente que se torce para um time ou para outro, acho que alguém tem que telefonar para ela. Só mais uma correção, se torce não, porque tem uma foto dela no estádio, escrita ali na legenda, Avante Palmeiras. Então ela é torcedora do Palmeiras. Não venha se fazer de sonso, por favor. Lhe perguntar, antes de ser leviano, pergunta, porque tem duas torcidas ali naquela imagem. Tem camisa do Palmeiras e camisa do Flamengo. Aquela imagem é de 2016. E tá escrito e Avante também fazer Palmeiras. ela torcer para um time não influencia o trabalho dela, né? Todo mundo no Brasil, todo mundo tem um time. Então, gente. antes da gente ser leviano, a gente passa a mão no telefone e liga pra pessoa. E pergunta. Tá escrito, Ou PVC. não faz isso, ou não fala. Mas, caso o senhor não saiba ainda... Vou pegar a foto aqui pra mostrar pra vocês, só um segundo. Pronto, tá aí, ó, só pra mostrar pra vocês, ó. É essa cidadã escrito Avante Palestra. O PVC quer ligar pra ela depois disso aqui, e você sabe muito bem que ela é palmeirense, né? Mas vamos lá. Disse ABCD, ou sei lá como é que se chame, isso é falta de respeito com o trabalho alheio. É falta de respeito com o trabalho alheio. A Autoridade Brasileira de Controle Antidopagem não faz blitz na igreja. Esquece os lances capitais de arbitragem. Só estamos pedindo aqui 15 as pontos na conta do pessoas Palmeiras. responsáveis que tenham responsabilidade. É só isso. Que não sejam levianas. Então vocês puderam ver aí o PVC bem revoltado com isso, né? Mas quando é o contrário, a gente vê o PVC geralmente defendendo o Palmeiras. Vamos dar uma olhadinha agora na entrevista do Boto e já eu falo com vocês aí sobre a provável escalação desse jogão de hoje, Flamengo e Racing. Tem uma arbitragem normal e já estão a reclamar, não é? É verdade que houve uma pressão grande na arbitragem. As pessoas têm que ter algum também, como é que se diz, algum bom senso. Não foi só a arbitragem, foi o ABCD, ou não sei o que, como é que ele se chama, do doping. É muita pressão e eu acho curioso o Palmeiras estar-se a queixar. Ainda não ouvi, mas estão a queixar. Acho que tem muito pouca coisa para se queixar, olhando para aquilo que tem sido os últimos jogos deles. Foi essa entrevista que ele não falou nada demais, pelo menos no meu ponto de vista. Foi essa entrevista aí que fez o PVC ficar querendo morder o cotovelo, querendo dar cabeçada na parede. Queria que ele fosse assim, incisivo também quando os lances são ao contrário, né? Mas beleza. Se a gente não defender o Flamengo desse lado aqui, a gente vai achar o quê? Que a imprensa vai defender? Que os outros clubes vão defender? Foi muito bem falado aí pelo André Rocha. Depois do patrocínio da Betano, o pessoal começou a ficar desesperado com o Flamengo. E a Leila Pereira, né, articulando tudo isso que a gente está vendo. E por falar em Leila Pereira, posso mostrar um vídeo para vocês rapidinho aqui, em relação à Crefisa? Com a Crefisa. A Crefisa comprou a folha do INSS. A Crefisa participou de um leilão em 2024. Ganhou quantos lotes? Ela ganhou, em 2019, ela ganhou 10 lotes. Certo. Dos 26. E em 24, ela ganhou 25 dos 26 lotes. São acordos altamente suspeitos que nós vamos, a partir de janeiro do próximo ano, também adentrar esse assunto. Até Isso abril, PVC não enquanto cita. eu estava na presidência do INSS, a Crefisa operava os 25 lotes. A partir de 1º de janeiro de 25, sim. O senhor acha natural um presidente da maior autarquia que os documentos e os fatos vão totalmente na contramão da inocência dele? E agora, falar sobre esse jogão de hoje à noite, né? 9h30 da noite, com transmissão em todos os lugares possíveis, né? GE TV, Globo, ESPN, Sport TV, todas as emissoras aí vão transmitir Flamengo versus Racing, partida decisiva, jogo de ida da semifinal da Libertadores da América. Não esperem uma arbitragem que seja ali uma arbitragem tranquila, justa, né? Porque a gente sabe como é que funciona também as arbitragens na Libertadores da América. Então a gente tem que jogar com muita seriedade
Humildade, a gente vai entrar com muita humildade sim, o Racing é um grande time, não é aquele time que deixa a gente ficar confortável, e um resultado positivo hoje, né? Qualquer resultado, 1-0, 2-0, já deixa a gente com um pé a mais na final da Libertadores, que lembrando, é jogo único, mas não está garantido, tá? Em ser realizado lá no Peru, porque existem muitos problemas políticos em relação a protestos também no Peru, então pode ser que aconteça algo de diferente em relação à final, mas primeiro a gente tem que focar totalmente no jogo de hoje, e o Flamengo, segundo o GE, deve ir a campo com essa escalação aqui. Rossi no gol, na zaga, Léo Ortiz ao lado do Léo Pereira, lembrando que o Léo Ortiz é uma interrogação nesse jogo, treinou normalmente na data de ontem, ainda sente algum tipo de dor pelo problema que ele teve na partida contra o Palmeiras, mas é quase um milagre ele poder participar do jogo de hoje, e a princípio sim, ele vai para o sacrifício. Lateral direito, Emerson Roal, esquerdo, o Alexandro. Na parte de volante, Jorginho ao lado do Pulgar. Essa dupla é uma dupla que, ao meu ver, se completa bastante dentro de campo. Vide o último jogo, né? Eles têm uma simbiose, uma comunicação extra classe. Em relação a Arrascaeta, chovendo molhado, né? Um jogador que parece vinho, melhora com o tempo. Ao ataque ali, Samuel Lino, Luiz Araújo e Pedro. Esse é o time escalado do Flamengo, né, provavelmente escalado pelo Felipe Luiz no jogo de hoje às 9h30 da noite. Se vocês tiverem algum tipo de modificação, por favor, comente aqui nos comentários. Eu preciso, galera, trazer esse tipo de notícia em relação à Crefisa, em relação ao jornalismo, porque é muito ataque. Não gostaria de ficar fazendo vídeo somente disso. A gente tem um jogo importante hoje, mas é mais importante ainda a gente defender a nossa instituição desses ataques rasteiros, mesquinhos, de jornalistas, né? E principalmente das outras diretorias aqui do Brasil que querem colocar o Flamengo como grande vilão. Só que se a gente parar para pensar, o Flamengo tinha que ser tratado como um herói depois de tudo que aconteceu de 2013, né? O Flamengo mostrando o caminho correto aos outros clubes para eles saírem da lama, e os outros clubes querem continuar na lama e tentar trazer o Flamengo de volta para a lama, que o Flamengo nunca mais vai voltar, tá? Para essa lama, esse charco financeiro, o Flamengo nunca mais volta. E é isso, tá? Se vocês gostaram do vídeo, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal. Bom jogo a todos. Se Deus quiser, né, meu palpite 2-0, um gol do Pedro e um gol do Arrascaeta. Deixe seu palpite aqui embaixo do vídeo.